Deixa eu compartilhar minha tela. Screen 1, beleza? Tudo ok aí, já estava gravando, né? Deixa eu minimizar aqui minha câmera para ficar tudo focado aqui. Bom, eu tô aqui na tela do login. Eu não me lembro se eu cadastrei foi o meu e-mail aqui. Mas eu acho que eu devo ter feito alguma coisa assim. Tá com Access Denied, acho que é o Nando Castro 2. E aqui já entra um ponto, né? Que já entra a visão da parte de o controle de acesso pelo security, tá? Que a gente mostrou na aula anterior. Lembrando que eu trouxe também para vocês, era algo que eu deveria ter instalado desde o começo. E aí você pode fazer a instalação também quando você começar os seus projetos aí. Se você iniciar o Skeleton website, ele já vai vir para o padrão, que é esse debug bar aqui, o profiler, tá? E aí ele mostra bastante informação para a gente. A gente está usando o environment Docker aqui pelo Symfony CLI. Aí ele mostra as versões aqui do que a gente tem de PHP, de extensões, algumas coisas de aceleração, né, de melhorias de velocidade da linguagem, tá? Muita interação, por exemplo, a autenticação ele mostra aqui, quando a gente tem alguma requisição Ajax ele também vai mostrar aqui, mas lembrando que cada uma dessas áreas aqui, você clicando, você entra ali na parte do profiler, tá? E aí, dependendo do componente que você estiver trabalhando ali naquela tela, você vai ter habilitado alguns menus aqui para que você debugue. Você tem a parte também da requisição, então você tem bastante informação e isso é algo padrão do próprio framework, tá? O Symfony, ele sempre se destacou nessa parte do seu profiler, do seu debugger, debug bar, né? Que facilita muito você trabalhar com o framework e ter essas informações aqui, esses feedbacks, para verificar os trabalhos, tá bom? Então, bem tranquilo essa parte. Aí é o Debug Pack, Composer Hack Debug Pack, você já vai ter isso em mãos, tá? Aqui no caso, deixa eu fazer o logout aqui pelo Profiler mesmo. Vamos já começar aqui instalando o Asset Mapper, que ele é justamente essa parte do front ali do Symfony que você pode instalar dependências de front-end sem o passo do build, tá? Ou seja, não preciso ter um node na máquina, dado algumas ressalvas aqui e ali, aí fugindo e entrando nessas ressalvas, já seria melhor você partir para um bundler, né, de front, um Vite.js, um Webpack, ou por causa do Symfony tem uma integração com o Webpack, que é o Ancore, é Ncore, né, Symfony Ancore, Webpack Ancore, e aí você usa o bundler ou o processo de building de assets por meio dessas ferramentas, tá? E aí, no caso, a gente tem esses processos aí para trabalhar, tá? O, o caso aqui do Asset Mapper, ele vai buscar isso de uma CDN, os links. Então, vai ser mais um passo de você. Seria como se você estivesse pegando o link da CDN e colocando manualmente ali nos teus templates, tá bom? Só que aí no caso do Asset Mapper, você tem essa facilidade dele meio que automatizar isso, tá? Então, se a gente vier aqui eu ainda não abri o projeto no VS Code, só tenho minha cola aqui para facilitar também. Mas a gente vai perceber aqui. A gente vai ter aqui a pasta Assets, tá? O app.js também já está aqui. Ele importa o nosso CSS. Esse CSS aqui você pode, caso você queira importar ele pelo JS como está aqui, você pode manter. Ou se você quiser abrir um link para esse style sheet aqui,
você pode tirar daqui do JS e linkar diretamente a partir da pasta de styles, tá? Não tem nenhum problema. Isso aqui não é errado. Mas se você quiser manter ele aqui no JS mesmo, no import do app, é tranquilo também manter ele aqui, tá? Essa pasta Assets, ela é interessante pelo fato de que um dos passos do Asset Map é esse que eu comentei para você. Ele ter esse import map, tá? E aí você indica, por exemplo, você pega ali um JS Deliver, um CDN Deliver, é um dos sites aí de CDNs, você pode buscar lá, por exemplo, um pacote específico, e aí com um comando aqui do Asset Mapper, você pode fazer um import desse pacote, tá? Desse libjs, por meio de um comando no console, ele vai adicionar isso no import map, que está até aqui na raiz, que é esse arquivo importmap.php, tá? E aí, nesse caso, a priori, ele vem com um entry point, tá? Que é o nosso app.js. É a entrada para os scripts, mas aí aqui tem até o comando. Se eu quiser adicionar novas libs JavaScript, a gente pode usar o import match require e passar o nome. Então, por exemplo, se você quiser por exemplo, o Tailwind, você pode usar o Tailwind Forms, que é um plugin, tem nesse JS Deliver, que se eu não estiver enganado é o nome é esse da CDN. Você bota o nome certinho de como instalar no import map require, ele vai pegar essa referência e jogar aqui. Só que aquela ideia que eu te falei, essa visão, ela é bem simplista inicialmente, num todo ele é um tanto quanto tranquilo de entender e simplista na sua execução, tá? Porque ele é justamente mais uma opção de você ter esse bundler, né? Não seria nem bundler, né? Porque quando a gente fala de bundling no front, empacotamento no front, a gente vai pensar logo num, num Webpack, num Vite, e assim por diante. Mas ele é essa facilidade de você não ter building de assets para certas libs, tá? E aí ele é uma das novidades, mas tecnicamente você ainda pode usar, como eu comentei, estou me repetindo, o Webpack por meio do Anchor, do Symfony Webpack Anchor, tá? E aí as dependências que você for baixando ali da CDN, ele vai adicionando aqui. Lembrando que uma facilidade que ele traz para você, ele consegue atualizar para você as dependências, então isso já lima o seu passo de ter que depois ver se tem novidades para aquela lib em respeito à nova versão, então ele já atualiza para você também, tem comandos para isso, tá? E aí, isso aqui é um lado, né? O outro lado é basicamente você ter esse Asset Map disponibilizando para você, em tempo de desenvolvimento, em tempo de execução, a pasta Assets de forma pública ali, tá? Quando você finalizar o desenvolvimento e for jogar a sua primeira versão, aí você pode já finalmente fazer o mapping ali para a produção e ele faz uma cópia para você e vai jogar ali dentro de public, tá? Mas enquanto isso não acontece, se você estiver em desenvolvimento, ele vai colocando isso de forma dinâmica, disponibilizando isso para você. O que isso facilita? Por que essa informação é importante? Porque mesmo que Assets esteja um nível atrás de Public, ele vai ser tratado como uma raiz de assets para frente, para você referenciar os seus dados. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui no seu CSS a referência para uma imagem, e você criou a pasta aqui, eu não vou colocar imagens, mas você criou uma pasta images aqui, e você quer colocar o background image, como é que você vai referenciar a sua imagem? Você vai referenciar tal qual essa pasta assets estivesse dentro de public. Só que aí você pode tranquilamente, nesse caso, tem um detalhe que eu comentei já e vou reforçar, que assets, ele não vai existir no public, tá? Então você vai pegar da referência de assets, pense que assets é a raiz do, dos assets do front, quando em public, e aí a partir daí você puxa para frente as informações para poder referenciar. Então, se eu quisesse colocar um background image aqui, URL, etc., eu faria o quê? Eu tenho
a pasta Styles, então eu voltaria, entraria em Images e pegaria minha imagem aqui, tá? Não me preocuparia se eu não estou em Public, se eu estou em Asset, não. Eu me preocupo com o escopo dentro de Assets, tá? O restante, perdão, o Import Map vai fazer para você, o Asset Map vai fazer para você, que é disponibilizar isso no local correto, tá? A gente voltar aqui no browser, aqui não, né? Porque tá retornando o JSON, né? Mas a gente tem só a rota login ali. Ó, já percebe que mudou o background, correto? Porque ele já, como eu instalei o Asset Map, ele já fez ali a identificação disso, já o Symfony já configurou ele. Se tiver aqui no Inspect, deixa isso aqui. Se tiver aqui no Head, a gente tem aqui, ó, nosso script indicando os imports, tá? E aí a gente tem um app, que é o entry point, ele vai apontar para um app com uma numeração para facilitar até questões de atualizar aquele asset no front quando você tiver novas versões, etc. Tá? E ele tem aquele o entry para o app CSS, tá? E indica aqui que é um Data Application JavaScript, e ele tem um asset correto para incluir isso, tá bom? Então, por esses detalhes que a gente tem já eu não copiei nada ali, tá? Não fiz nada para a pasta public. A pasta public está vazia aqui, basicamente. Então, em desenvolvimento, a Asset Map disponibiliza isso para a gente, tá bom? E aí, com isso, é você, tipo, por exemplo, acho que é CDN Deliver ou é JS Deliver mesmo, tá? Você pegar, por exemplo, você quer um Axios, né, por exemplo. Pegar ele aqui certinho. Você perceber que o Axios aqui, no caso, pelo CDN Deliver, JS Deliver, perdão, ele vai ter aqui a notação, né, de link com o nome do pacote, arroba e a versão dele. Aí, o que você faria? Tecnicamente, você teria que vir aqui e copiar esse import. Se você estivesse trabalhando com import via módulo, você poderia também copiar aqui, tá? E, nesse caso, copiar e colar ali dentro do teu projeto. Só que aí, no caso, com o Asset Mapper, a gente tem aqui o grupo de comandos dele, né? Deixa eu só pegar aqui, ó. Ó, tem o import map, audit, install, outdated, remove, require, update. Então, você tem esses comandos para lidar com os assets mapeados ali por CDN, tá? E aí, por exemplo, vou copiar aqui o import map require. Pode tranquilamente puxar o Axios aqui, tá? E aí ele mostrou para a gente package Axios adicionado para o import map. Aí eu posso usar normalmente o meu Axios, tá? Ali dentro dos meus scripts, porque ele já vai estar disponível, a lib já vai estar disponível e importada ali para mim. Então, se a gente vier aqui no import map, a gente já tem a entrada aqui, ó, ele pegou 1.7.2, exatamente a versão que a gente tem mais recente aqui. Dependendo aqui em Files, por exemplo, se você precisar de uma versão anterior, você, claro, iria procurar aqui, ó, por exemplo, 1.7.1, você poderia alterar no arquivo aqui a versão que você quer e fazer um update, tá? Sem nenhum problema. E ele já atualizaria, no caso, a referência dessa lib para essa versão que você quer, tá bom? Por que que esse ponto seria importante? Porque às vezes tem... Normalmente isso dá em muito código legado, né? Mas cara, JavaScript e pacotes,
Ainda mais se você estiver trabalhando com algum framework que não necessariamente um Vue.js ou um Angular ou qualquer coisa assim, mas frameworks que usam algum desses mais base, né? Normalmente você vai ter muito problema com quebra de versão. E aí você vai recorrer a uma versão específica para poder fazer aquele build funcionar. E aí eu trago essa visão para cá. Então, em algum momento você vai ter algum código legado que precise exatamente da versão 1.2 alguma coisa, correto? E aí isso aqui é bem importante nesse cenário. Você percebe que facilita muito esse gerenciamento. E aí meio que tira assim da minha mão a necessidade de eu estar indo lá no CDN e me importar com, com o que tem ali de versão nova, de versão desatualizada, de versão X ou Y, entendeu? Inclusive, você pode até ver o outdated ali, utilizar para verificar quais, isso se você estiver nesse âmbito com facilidade de estar atualizando sempre os teus assets, e aí você vê, quais desses pacotes eu tenho que estão desatualizados. Então, você pode usar um outdated, que nem você faz ali no Composer, né? O Composer tem um outdated também, beleza? Então, é bem interessante desse ponto de vista aqui, tá? Eu vou utilizar aqui Tailwind. E aí a gente já vê como é que a gente vai instalar ele. Nesse caso aqui do Tailwind, como a gente não tem o processo de build, inclusive, se você estiver usando o Symfony On Core, você pode vir aqui, ó, na parte da documentação, logo no Get Started aqui, você tem aqui, ó, a parte de Installation, Framework Guides, tá? E aí você vai ter aqui a instalação para o Symfony, tá? Só que aí, no caso, ele vai usar com esse bundler, né, o Webpacker, tem a integração com o Symfony pelo Ancore. Aí o restante de building, etc., de gerenciar, de gerar as configurações do Tailwind vão ser basicamente iguais, né? Só que como a gente está com o Asset Map, a gente não tem esse passo aqui exato para poder ter o build. No caso, não necessariamente aqui, mas ter a necessidade da instalação dos pacotes e plugins e dependências e ter um passo de ficar rodando o build ali. Tá? A gente não tem isso com o Asset Map. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem como instalar o Tailwind via CLI. Tá? Deixa eu só ver aqui onde é que eu tenho. Tailwind CLI. Você pode baixar aqui o CLI para o Windows, para o macOS, para o Linux. Tá? E aí é bem tranquilo nesse caso, tá? De se trabalhar. E baixando isso, a depender do sistema que você tiver, importante que você jogue ali no seu path para facilitar, tá? Para facilitar o uso dessa CLI do Tailwind. Isso nessa visão desse momento de a gente não ter um bundler, tá? É justamente especificamente por isso. Por que que a gente vai usar o Tailwind CLI? Porque a gente vai com ele iniciar as configurações do Tailwind, com ele a gente vai gerar o nosso CSS passeado, tudo bem? Então, por isso que a gente vai precisar dele, porque a gente não tem ó, nesse momento, mais uma vez, pela escolha do Asset Mapper, e o Asset Mapper não é isso, ele não é um bundler, tá? Ele não trabalha com nenhum bundler, então por esse detalhe a gente precisa fazer esse processo de transpilação, de passe com o Tailwind CLI diretamente, tá? E a gente pode usar o menos watch para justamente deixar ele rodando ali no terminal. Se você quiser já rodar para produção minificado depois que você concluir, tem aqui também, tá? Eles já empacotaram aqui as últimas versões dos plugins internos deles.
Então, se a gente quiser usar, se for usar no projeto, basta fazer o require, tá? E aí a gente pode já, como ele já mostrou para a gente, já pode incluir, né? Então, isso aqui é legal. Então, a gente pode trabalhar dessa maneira. Então, eu já baixei, tá? Já baixei e coloquei no path do meu sistema. E aí eu tenho o Tailwind CSS já disponível aqui no path. Se você quiser só deixar rodar, se você quiser, no caso, pegar esse CLI e deixar só no escopo da pasta do projeto, tranquilo, é só você fazer o download como mostra ali, tá? E aí ele vai estar no escopo dessa pasta. No meu caso, que eu acabei colocando no path, então de qualquer ponto do terminal ou dos terminais que eu tenho aqui, eles vão enxergar o path do Windows e aí eles já vão ter acesso ao CLI do Tailwind, beleza? E com isso eu posso usar os parâmetros lá que eles mostraram para a gente poder fazer o nosso trabalho. Tá? O restante a gente voltar aqui novamente, já pode copiar aqui ó, essa base do Tailwind para poder gerar os builds. Vou jogar aqui no próprio app CSS. Tá? A gente ainda vai fazer algumas adições aqui até para facilitar o nosso uso nos layouts, mas eu posso manter também CSS como é aqui também, tá? Ele faz o passe correto. Então é isso, as três partes do Tailwind aqui para mim. Deixa, claro, nesse terminal aqui eu não tenho o Tailwind, porque depois que eu adicionei eu abri esse outro terminal aqui. Então tem que lembrar desse detalhe. Então Tailwind CSS menos caso init, tá? Ele já criou para a gente a configuração. Vamos já importar aqui a parte até para a gente copiar daqui, né? A parte dos plugins aqui, ó. Tá? E aí a gente tem a parte de content aqui, um ponto importante a mencionar é que a gente tem vai botar aqui em cima, Framework Guides, Symfony. A gente vem aqui ó, na parte do configurar os caminhos do template, copiei aqui para aqui. A gente tem o processo de purge e a gente tenha gerado ali tem o build final do Tailwind ali baseado nesse app CSS no escopo apenas do que eu estou utilizando nesses caminhos, tá? A gente vai ter um build, né, e um arquivo buildado, passeado, extremamente focado no que eu estou utilizando, tá bom? E aí já fica uma dica aqui, né? Já fica um ponto. Caso você esteja utilizando, eu fiz um build, mas agora eu estou usando uma classe que ela não está existindo. E aí você acha que é um erro. Na verdade, não. Na verdade, ele só gerou o build em cima do que você está utilizando. É aquele build que foi gerado anteriormente e você depois colocou novas classes que ainda não estão naquele build, ele já ficou desatualizado em relação ao que você está usando. E aí você teria que gerar esse build novamente, tá? Nesses pontos que um bundler facilita, porque você vai ter um dev server, né, para o front-end ali dos assets front-end. A cada alteração ele vai ficar atualizando. O legal desse CLI do Tailwind, como a gente viu, é que ele tem aquele menos menos watch. A gente pode ligar, né, com um parâmetro, quando a gente fizer ali o import, o input e o output, e aí ele fica escutando as alterações no arquivo, né, nos arquivos que estão em content, para que ele possa atualizar para a gente o build. A gente tem isso no browser. Claro que a gente vai ter que atualizar o browser para pegar, mas aí o build está sendo regerado todo o tempo ali no terminal, tá? Dependendo da tua máquina, né, você que pese um pouco esse watch, mas é algo que facilita em alguns momentos. É só matar e levantar de novo se estiver consumindo muita memória.
Ele não vai ser muito, ele não vai ser muito performático como é um Vite, como é um Webpack, tá? Mas ele tem ali a sua ajuda, tá bom? Então, beleza, é isso que eu preciso. Eu já coloquei aqui a base para a gente fazer o input e ter um output depois. E aí, deixa eu vir aqui. Eu acho que eu posso já deixar esse terminal focado nesse processo. Pega aqui assets, styles, pp.css, vou jogar em asset, styles também. Acho que eu vou chamar de .tail.css, o nosso output. Beleza, ele já gerou para a gente. Deixa eu só. Opa, peraí. Esqueci o parâmetro aqui. Só onde ele tem que jogar, né? Beleza. Então tá aqui pra gente, é tudo no ponto, tá? E aí, esse app.tail.css é o que eu vou utilizar lá nos layouts. Então, como a gente está usando ele pelo app.js, é ele que a gente importa aqui, tá? Então, a gente voltar aqui, eu vou atualizar. Percebe que já mudou aqui as fontes, mudou um pouco aqui os inputs, né? Mudou basicamente tudo. É como eu mantive o body ali, né? O body com o background azul, ele mantém também. Eu acho que a gente tem esse usuário aqui como uma admin, né? Tá, deixa eu ver aqui rapidamente. Deixa eu limpar aqui essa parte. Vou deixar o menos watch aqui nessa janela. Opa, pera, errei ali. Watch, tá? Vai ficar escutando aí. Lembrando que esse escutar dele é para ele regerar o build, tá? Aqui no caso, deixa eu só ver a porta que eu estou utilizando. Deixa eu copiar aqui, deixa eu pegar o database. Cadê esse Symfony? Deixa eu só editar aqui. PP na nosso banco. Ah, é John Doe, né? É ele que está com o role admin. Copiar aqui. É de 1 a 8 a senha, se eu não estiver enganado. Isso. Barra manager. AdSense. Beleza. Então, tranquilo, a gente tem aqui agora o trabalho, né, de só utilizar o Tailwind para fazer as nossas adequações, tá? O Tailwind ele é interessante porque a gente consegue também fazer um pouco da visão do que é o Bootstrap. E aí acho que é legal mostrar isso para você, né, nesse ponto. É um dos pontos interessantes dele, tá? E vai facilitar até para os nossos layouts, porque se a gente vier aqui, por exemplo, no AdSense, a gente vai perceber que ele vai gerar aqui, ó. Deixa eu até ver aqui, acho que nesse.
Ó, aqui ele coloca class table, essa class table é a visão do Bootstrap, tá? Deixa eu pegar aqui o new. Ó, o form tem uma classe btn também, que é a mesma ideia da visão do Bootstrap. Aqui esse delete. As btn. Só ver aqui. Ó, aqui, ó, no caso, então, por exemplo, a gente tem esse. No que é botão, no que é button, a gente tem as classes btn aqui disponibilizadas no código, né? Então, a gente pode, por exemplo, só ver aqui embaixo, utilizar um apply para a gente poder disponibilizar essa classe como se fosse um componente, tá? Porque a gente sabe que o Tailwind, no caso, ele é utilitário, tá? Então, as classes, elas vão ser classes de baixo nível mesmo. Então, você precisa ter, em comparação ao Bootstrap, você precisa ter mais know-how Na verdade, você não precisa ter tanto know-how de CSS, né? Isso que eu queria falar. Já no Tailwind, sim, tá? Porque você vai ter a classe aplicada naquele ponto de alteração, tá? Ou estilização, que é o caminho, que é o nome correto. Então, para você fazer um botão, você teria que pegar o botão, colocar a classe utilitária que faz o border radius, colocar a classe utilitária do padding. Aí você teria que, caso você queira um botão mais retangular, mexer ali no padding de eixo X, de eixo Y, né? Você teria que aplicar, caso quisesse, as classes de hover. Se você quiser um efeito de transition ali, você tem que entender o transition, né, para poder adicionar. Uma vez que no Bootstrap você só chegaria e colocaria o btn, btn LG, btn primary para cor, o LG de large para colocar um botão um pouco maior, tá? E aí aqui no caso do Tailwind, a gente tem essa granularidade de classe por estilo, certo? Para cada aplicação. E no Bootstrap você tem mais a componentização. Então você percebe que em um é necessário que você tenha um know-how de CSS maior, no outro não necessariamente. Mas você tendo a facilitar você ir além do que o Bootstrap te permite, correto? E é aqui no caso do T, onde você pode, até pelo longo prazo, agrupar diversas classes utilitárias dessa sob a carapuça de uma classe específica, perfeito? E aí, por exemplo, eu vou escrever uma aqui rápida e a gente depois só copia o que eu tenho aqui para agilizar, porque senão, se a gente for fazer layout a layout aqui com cada estilozinho, a gente vai demorar as 3 horas de aula só nisso, tá? Mas aqui, inicialmente, no app base, tá? Sempre essas alterações vão vir aqui nesse, nesse nosso arquivo de input, tá? Do CSS. Então, por exemplo, a gente tem ali a classe btn, eu poderia pegar o btn aqui, uso a diretiva aqui do próprio tailwind, que é o @apply, e, por exemplo, essa classe base, eu vou colocar um border nela, um rounded, um px pad no eixo x4, um pad no eixo y2, tá? E um font bold. Esse font bold, acho que a gente poderia até deixar ele, dependendo da tua granularidade, deixar ele em uma outra classe, né?
Eu criei também aqui um BTN Effect. Ah, isso aqui é legal, né? Porque vai mostrar um pouco mais do... Tipo assim, se eu tenho a minha própria classe, eu posso usar internamente aqui com esse apply tranquilamente, tá? Então, a gente pode usar aqui um transition duration 300. Esse autocomplete aqui tá pelo Tailwind CSS plugin ou extensão do próprio VS Code, tá? É a extensão oficial do pessoal do Tailwind. É fácil de achar, Tailwind CSS. É só procurar ali pelo... Se a organização não tiver Tailwind, provavelmente pode estar como Adam Wattam, o desenvolvedor, que é o desenvolvedor principal aí do pacote, tá? Framework CSS. Beleza, então eu separei aqui um BTN Effect, BTN, e aí, por exemplo, eu vou criar 3 cores de botão aqui, eu vou agilizar e copiar. Você percebe que eu utilizei tranquilamente o BTN Effect aqui, tá? Essas cores é a ideia mesmo que eu peguei do pensamento do Tailwind, ou perdão, do Bootstrap, e aí coloquei um border green 800. Lembrando que no Tailwind ele vai ter essa parte de cores, e aí você entendendo como funcionam as nuances, você vai lidar bem com border color, com background color, com text color, tá? Porque as nuances vão ser basicamente a mesma ideia. Então você começa ali dos 50, vai até o 950. Só que aí você tem o 50, 950. Entre esses é de 100 em 100, as tonalidades, tá? E aí, claro que vai do mais claro para o mais escuro nessa tonalidade. Do acréscimo de preto para um lado, né, da cor preta, ou do acréscimo do início da cor branca, né, para ficar mais claro a cor em si, essas coisas básicas que a gente aprende de cor primária, de cor secundárias, e essa mistura de cores que a gente aprende na escola, tá? Aí você vai ter isso aqui, tá bom? Só rapidão. Mensagem aqui para minha esposa, tá? Ah, beleza, feito isso, a gente já tá com o build rolando aqui, ó, com o watch, tá? E aí, onde a gente tiver, no caso, aqui, ó, o BTN, ele já está alterando aqui, ó, tá? Por enquanto não está com cor, mas ele já está alterando aqui pra gente, tá bom? A gente pode também aproveitar um detalhe que é o seguinte. Deixa eu só agilizar aqui, deixa eu fechar aqui. Eu vou focar as alterações aqui nesse AdSense, tá? E aí depois você, com calma, pode ir copiando lá do repositório e replicando nos outros para praticar essas alterações, tá bom? E como eu comentei, essa parte eu vou correr um pouquinho, é para a gente não ficar aqui só nesse detalhe, tá bom? Então, eu criei aqui um layout, criar aqui na pasta de templates um novo arquivo, mas aí eu vou colocar assim, ó, layouts admin.html.twig. Eu tenho esse admin aqui. Lembrando que quando você instala o Asset Mapper, ele adiciona os blocos aqui para você, o próprio import map e o import map com entry point, tá? Então não é mágico também. Poderia até ser mágico, ele inclui isso em tempo de execução ali, mas ele tem um ponto de entrada e chamada do import map para que ele faça aqueles detalhes todos que eu comentei para você, de disponibilizar em desenvolvimento aquele, aquele mapping ali para a gente. E aí depois que a gente for fazer um build para produção, a gente gerar exatamente os arquivos dentro do public, que é a pasta pública para expor, inclusive, os assets. Tá? Nesse arquivo eu coloquei basicamente um menuzinho, e é um conteúdo aqui central mesmo
onde as páginas filhas vão incluir o seu conteúdo, tá? E aí, no caso aqui, ó, eu vou aqui em AdSense, para a gente agilizar, vou fazer aqui um find. Cadê aqui o nosso find folder? Vou procurar aqui pelo include base HTML.link. Assim, né? Deixa eu só ver aqui exatamente como está. Extends, perdão. Realmente ele não vai achar. Tá com aspas simples. Na verdade, eu posso, como eu estou no escopo do AdSense, da pasta AdSense, ele me trouxe aqui 4 arquivos que tem, né? Posso substituir aqui pelo admin.html.twig, mas aí lembrando que esse admin ele está na pasta layouts, então layouts barra, tá? Estou substituindo aqui o base HTML twig por layouts barra admin HTML twig, lembrando .html.twig, tá? E aí eu posso substituir todos aqui ou fazer um Ctrl Alt Enter, tá bom? Substituir aqui, já pega certinho pra gente o layout e todas as outras páginas aqui também. Então é isso. Aí depois, tranquilamente, você poderia vir aqui no template e fazer toda essa substituição, tá? Estou aqui só no escopo da AdSense, só pelo momento aqui, mas vamos já verificar aqui. Ele não conseguiu gerar o URL AdSense underline index. A gente não alterou isso. Está no nosso arquivo admin, na layout. Deixa eu pegar aqui o meu AdSense Controller. AdSense. Ah, porque aqui está no singular e lá no admin está no plural, né? Tá. Beleza. É isso. Esse background aqui eu posso. Acho que eu posso colocar um cinza também, né? Deixa eu só ver qual cor que eu coloquei. Coloquei black. Acho que black dá um contraste legal mesmo. Aqui já meio que deu uma cara melhorzinha, né? Não tá as mil maravilhas, mas é melhor do que aquele HTML seco lá, né? E aí aqui na tabela, deixa eu fechar esse admin aqui. Só tirar um pouquinho do zoom da janela. Acho que assim fica legal, porque como eu vou mexer muito HTML aqui, acho que com muito zoom pode ficar confuso. Mas eu vou copiar muita coisa, então acho que no fim de tudo não vai atrapalhar tanto. Vou copiar aqui, vou começar aqui pelo index, vou substituir aqui ó, esse H1 até aqui antes da table por uma div que vai ter uma linha com o nome AdSense Index e o botão Create New do outro lado, tá? Estou envolvendo a tabela nesse wfull aqui, só dar um tab aqui. Esse botão aqui ele já foi aqui para cima, então eu posso tirar ele aqui e só fechar minha div. Tá?
Aqui no caso da tabela, eu coloquei bastante espaçamento aqui interno, né? Margens internas com padding. E aí você segurar Alt aqui, clicar nos THs aqui, tá? Então, pad no eixo Y, no eixo X, text white, deixar a cor branca aqui e o alinhamento à esquerda, tá? Basicamente, a gente tem o mesmo aqui abaixo. Vamos segurar aqui até antes aqui dos botões aqui, tá? Na verdade, os botões aqui abaixo, só adicionei aqui o flex, o item center para alinhamento vertical, coloquei um gap 1. Somente isso. Dessa listagem também eu vou tirar esse updated, o body, a description e o slug também. Então, description, body, slug, o updated. Beleza? Aí é a mesma ideia ali nesse projeto aqui eu coloquei as URLs no singular, tá? E aí a gente pode colocar aqui um título. Eu tenho a parte de widget, tá? Eu não, né? O Tailwind. Você vai ter ali ó, as aplicações de Rain, tá? Mas aí, se você quiser algo customizado no quesito de ter algo em pixel ou porcentagem, qualquer coisa assim, você pode também. Só usar aqui a sintaxe de colchete. E nesse caso, eu vou jogar aqui um 45% no nosso título, só para a gente deixar ele maior aqui. E aí, posso jogar aqui na tabela um W full. Tá? Aqui no TR eu também coloquei, na verdade, no TRED, um border B, que border bottom, e um border right. No caso, white, né? Aqui nos TRs também. Só que aí, no caso, eu joguei um MB8. Beleza. Tá? Na medida do possível, do aceitável, né? E a gente pode usar aquelas classes aqui, ó, no show, opa, class, tem btn traço, eu coloquei lá, e aqui no edit eu posso colocar success, ou até eu posso colocar aquele warning, né? Só que eu não tenho ainda, tá, esse warning. Esse warning, Ctrl P aqui, deixa eu pegar o app.css, copiar esse danger aqui, warning, aí eu vou selecionar aqui o red, Ctrl D e yellow. Aí depois é só ajustar a tonalidade ali, se ficar muito estranho. Primeira vista, acho que não ficou muito estranho, não, né? Aqui no caso, a gente pode usar também Hero Icons, que é os ícones ali do
dos mesmos criadores do Tailwind, tá? Posso pegar aqui um I, copiar o SVG aqui, ó. Aqui no show, eu colo. Eu posso pegar um pencil ali, copiar também para Edit. Beleza? Tá? Aí é o nossa tabela fica basicamente assim. Vamos aqui no Create New. Essa parte do form, ela é bem interessante pelo seguinte. Se você vier aqui na parte do form HTML Twig da área que você está trabalhando, você vai perceber que ele está muito abstrato, né? Está muito abstraído aqui. Eu tenho um form start, um form end e um form widget, que basicamente eu vou ter abertura e fechamento do form com algumas configurações ali de CSRF token, etc. E aí eu vou ter também aqui a parte de widget, que são exatamente os inputs, labels e etc. desse formulário, tá? Só que está dentro do form widget. Eu tenho como quebrar isso e fazer, por exemplo, um form row, ou eu posso, e aí fica um ponto para você, você pode depois com calma encontrar fácil como criar um template de form customizado, tá bom? Aqui no caso do form, eu tenho como indicar para ele algum layout padrão. E aí, esse layout padrão tem um também que tem o suporte do Tailwind. Tá? A gente vai alterar isso aqui na parte do Twig. Então, deixa eu vir aqui, config, packages, Twig. A gente vai jogar aqui form names. Tá? E aí nós temos o Tailwind, 2, layout, html.twig. Tá? Então, dessa forma, o layout do formulário padrão ali vai utilizar esse layout aí que tem esse suporte do Tailwind, tá bom? Não escrevi nada errado ali, é para ele já dar uma cara diferenciada, tá? Então, você percebe que já trouxe aqui para gente. Aí eu fiz só algumas, para facilitar para gente aqui, eu apliquei algumas classes só para facilitar a visualização desses labels, etc. Tá? Eu vou só dar uma pausa aqui só para ir ao banheiro e a gente já volta continuando esse ponto. Voltando aqui. Acho que tá ok o áudio aí, né? Nesse caso, deixa eu pegar aqui, continuando aqui a alteração do nosso form. É bom que ele é até simples, na verdade, porque a gente altera aqui no edit, depois no new. Posso já substituir tudo aqui no new. Então, tem a questão da URL aqui, que nos meus exemplos está com plural. Tá? Eu coloquei aqui só mesmo para
separar mesmo, tá? Ou para ficar mais nítido. E aí, nesse caso, se eu fosse querer customizar mais, ou eu esperaria um outro template aí vindo do Symfony com melhorias, ou eu posso já recorrer nesse momento a fazer o meu template customizado. Inclusive, eu poderia pegar esse template aí que vem dessa parte de forms que a gente acabou de adicionar ali pro Twig, ler, e a gente poderia copiar ele, substituir, aplicar nossas melhorias e utilizar o nosso, tá? Estava informar o caminho ali. Aqui, deixa eu só no form, tem success, né? Posso até colocar um MT10 aqui, margem top. E aí, aqui no caso do edit, vou copiar aqui também só para agilizar. Tem esse index. Tá, eu só estou basicamente pegando os botões que ficam para baixo aqui tirando o botão do form, né, o que é o voltar para a lista, etc, é aquele título inicial ali de cima, e jogando ele para entre dos forms, tá bom? Deixa eu voltar aqui na listagem, tá? Jogando aqui para cima. O delete, a gente vem aqui no delete form da pasta de sense, a gente pode colocar aqui o btn blender, a gente pode pegar, ó, trash, pegar aqui um ícone de lixeira, a gente cola aqui. Beleza? E dar uma carinha melhor aqui para nossa tela do form, tá? E aí, por fim, a gente vai ter aqui o nosso visualizar. O visualizar ele tem um back, ele tem um edit e ele tem um delete. O delete, como ele inclui aquele arquivo que tem um form com um botão delete, já fica aqui para gente. Caso, posso pegar esse conteúdo. Ele é uma tabela, essa aqui é uma tabela, tá? Essa parte aqui. Eu apliquei um pouco parecido com o que é na listagem, então eu vou copiar tudo aqui e já colar aqui, tá? E aí aqui eu só coloco no singular o nome das rotas, beleza? Coloquei ali com o flex para eles alinharem aqui acima, ficar tudo certinho pra gente, tá? Esse esse botão aqui, ele é o edit, né? Então eu posso vir aqui no index, copiar o SVG aqui, ó, do lápis, vir no show HTML twig, aqui no edit, substituir esse SVG aqui, ó, beleza? Mais, opa, deu Ctrl Shift R aqui. Lá. Eu peguei, acho que é errado. O lápis é o segundo aqui.
Beleza, agora sim. Tá? É basicamente esse layout, aí depois é só vir aqui e replicar para as outras áreas, tá? Ó, tem conteúdo aqui, é porque o background está preto, né? Então, o conteúdo não está destacado ali, tá? Então, nesse caminho do Asset Mapper, é como eu vou lidar com esse processo do... Se eu precisar de pacote de terceiros, eu tenho ali o import map, aí vai ter o required, o update e assim por diante, tá? O asset map em si, a forma de trabalho dele, ele fica nessa pasta assets ali na raiz do projeto, mas entenda que todo o conteúdo de asset vai existir dentro do public, tá? Primeiramente, em desenvolvimento, ela existe ali de forma dinâmica, disponibilizada pelo asset mapper. Depois do seu build, ela vai existir de forma real, tá? E aí você pode tranquilamente, quando for jogar em produção, fazer esse processo, que é bem tranquilo, e aí seus assets já vão estar ali. E aí o que que isso importa? Você não se complicar em como eu vou linkar as coisas. Você sempre pensa em as minhas referências vão estar da pasta assets para frente, tá? Assets você pode até ignorar totalmente, porque ela só é ali ela só é um momento, é só uma parte da raiz do projeto onde vai estar os assets e o que está dentro ali é disponibilizado, tá? Então, se você vai referenciar, por exemplo, no front uma imagem, referencie a partir de assets para frente, mediante a estrutura que estiver da parte de imagens salvas naquela pasta assets. Se você vai referenciar uma imagem dentro de um CSS, referencie mediante aquele CSS e o voltar até a pasta que está em imagens, ignorando assets, tá? E assim por diante. Então, se você tiver isso em mente, ser tranquilo de você progredir nessa parte sem ficar complicando os imports, tá? Ou referências de imports, etc. Bom, então é isso, basicamente. Essa parte aqui de Asset Map com o uso do Tenwide especificamente. Vou encerrando por aqui, e aí se você tiver qualquer outras dúvidas no decorrer da sua jornada, você pode, mais uma vez, recorrer aos nossos grupos, tá?